Gente, eu sou uma pessoa completamente improvável, tá? Eu vim de um lar bem desestruturado. O meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos de idade. O meu pai ele era militar e ele morreu em serviço. E quando eu tinha 19 anos, a minha mãe também faleceu. Eu fiquei grávida na adolescência. Então, eu não era uma pessoa rica, financeiramente estruturada. Não. Eu era com a vida totalmente desorganizada, o meu nome estava sujo. E, gente, uma pessoa completamente improvável, tá? Não tinha um trabalho, assim, bem remunerado. Na nossa casa, a gente nunca conheceu avô, avó, tios. Eu não tenho essa memória de final de ano com parentes. Isso é muito importante se você tem, valorize isso. Eu não tive essa memória. Minha mãe era negra, meu pai é branco. E quando o meu pai faleceu, a minha mãe ela afastou a gente da nossa família, né? Por questões de preconceito mesmo que ela sofria. Então a gente cresceu sem esse vínculo familiar. E quando o meu pai faleceu, a minha mãe tinha 5 filhos e eu presenciei muito a minha mãe tentando reconstruir a vida dela. E você sabe, né? Se uma mulher com um filho reconstruir a vida é difícil um homem querer honrar, querer assumir. Imagina uma mulher com 5. Então eu vi a minha mãe entrando e saindo de muitos relacionamentos. E, gente, uma das coisas terríveis que aconteceram foi que minha mãe se envolveu com uma pessoa que praticava violência doméstica nela. E eu sou a filha mais nova entre os 5 filhos. E a minha mãe me levava para todos os lugares com ela porque eu era a filha caçula, eu era a criança. E nessa caminhada de ver a minha mãe tentando reconstruir a vida dela sentimental, eu presenciei muita violência doméstica. E eu lembro uma vez, gente, que a minha mãe, ela apanhou tanto do namorado que ele enfiou a chave na cabeça dela do carro. E eu, com 9 anos de idade, fiz esse curativo na cabeça dela. E não podia compartilhar com os meus irmãos, para que não tivessem, né, ela não me deixava compartilhar, para que não tivesse conflitos, mais brigas, já que os meus irmãos eram um pouco mais velhos. E eu cresci assim, gente, com o meu emocional completamente disfuncional, né? Eu lembro que eu tremia assim, sempre que eu via esse namorado da minha mãe. E foi uma vida muito difícil. Mas a minha mãe, ela tinha uma coisa, todo domingo, ela acordava a gente para ir para a igreja, né, para a escola dominical. E na minha cabeça eu não entendia, tipo, eu não entendia, gente, eu não entendia como que alguém na sexta e no sábado eu tava no bar bebendo e no domingo tava na igreja. Eu não entendi aquilo. E eu passei a crescer odiando Deus. Eu comecei a odiar Deus porque a nossa família virou um caos depois da morte do meu pai. E eu culpava a Deus pela morte do meu pai. Então eu dizia, Deus, se minha casa tá essa confusão, a culpa é sua porque você levou o meu pai. E eu fui vivendo uma adolescência totalmente distante de Deus, gente. Distante. Fui pro mundo, fui pra bebida. Aos 16 anos eu já estava grávida, fui mãe na adolescência. E aí a minha mãe faleceu. Quando a minha mãe faleceu com câncer no coração, eu me converti de verdade. Eu aceitei Jesus, sabe? E aí, gente, nessa experiência realmente com Deus, ele começou a escrever uma nova história. E o meu encontro com Deus, eu tava vindo, isso eu tô resumindo, uma vida, tá, gente, pra vocês. Porque quem vê a nossa vida assim nas redes sociais não imagina os desafios que a gente já vivenciou. Então, uma vez eu estava vindo de uma vaquejada, era um show do Wesley Safadão. Quando eu sentei na minha cama do meu quarto na madrugada, eu estava me sentindo tão vazia, gente, tão vazia. E naquele momento eu ouvi a voz do Senhor me mandando pegar uma Bíblia que eu tinha já guardada dentro do armário, eu nem lembrava que tinha essa Bíblia. E eu peguei essa Bíblia, eu li essa Bíblia e o Espírito Santo falou comigo que ele mudaria o meu nome, mudaria a minha sorte, mudaria a minha vida. Naquela noite em diante, eu entreguei a minha vida a Jesus e eu disse, Senhor, eu tô toda errada, mas o Senhor tá me chamando, o Senhor tá insistindo em mim, então não me deixe morrer no banco da igreja. Aquela foi a oração que eu fiz naquela madrugada. E eu lembro que desde então eu comecei a procurar uma igreja que tivesse um chamado missionário, gente. Por que um chamado missionário? Gente, eu vou conversando com vocês, mas eu vou cozinhando aqui, tá? Não dá pra esperar, não. Então eu queria muito que fosse uma igreja que tivesse, de fato, um chamado missionário. E, pessoal, porque eu não queria ser só frequentadora de igreja, entende? Eu não queria ser alguém que só ficasse no banco de igreja. Eu sempre acreditei que seguir Jesus era algo mais profundo, era uma transformação também social. Então, gente, hoje eu vou fazer guisadinho aqui para minha família. Eu passei a frequentar uma igreja que tinha um chamado missionário
no lixão. Essa igreja fazia esse trabalho missionário com crianças, devocional. E eu era uma das pessoas que, de fato, eu oferecia o devocional para as crianças no lixão. E eu lembro que teve um dia, gente, eu tô gripada, tá, pessoal? Se eu tossir, não estranhe. Mas eu lembro que teve um dia... Desculpa, pessoal, mas aqui é sem performance. Eu lembro que teve um dia em que um caminhão do lixo chegou no momento em que eu estava fazendo o devocional com as crianças. E elas saíram correndo do devocional e começaram a comer, gente, umas maçãs que caíam do caminhão de lixo. E naquele momento eu me converti de verdade. Naquele momento eu entendi que existiam por aí também muitas crianças e adolescentes também com dores, também vivendo problemas como eu tinha vivido na minha vida. Que eu não era a única Coca-Cola do deserto, né? Só um minuto, pessoal. Muita tosse, gente. Muita gripe por aqui. Vou pegar essa pastilha aqui que para a tosse. E eu entendi, gente, que eu não era a única pessoa que tinha vivido coisas difíceis na vida. Existem várias pessoas que estão sofrendo. Várias crianças também que são órfãs. Que não têm uma estrutura familiar. Que presenciam violência doméstica. E no momento em que eu estava naquele lixão lá, fazendo devocional com as crianças, eu entendi isso, que eu precisava usar a minha história para impactar e ajudar outras crianças a saírem daquele sistema, daquela situação, né? E aí, pessoal, o que aconteceu? Eu comecei a servir na igreja, comecei a fazer devocional no lixão, comecei a servir com crianças. E teve um dia que eu fui acompanhar, agora vocês se liguem aí nessa história, tá? Teve um dia que eu fui acompanhar a minha pastora em um curso de combate ao abuso sexual. Esse curso era pra gente trabalhar na Copa. Nesse dia, gente, eu não queria ir. Eu estava muito cansada, eu tinha lavado a igreja. E eu tava sem querer ir. E aí, o que aconteceu, né? Eu fui com a blusa manchada de água sanitária, com os cabelos em pé. E quando eu cheguei lá, um jovem rapaz, muito bonito, holandês, estava também no curso. E ele olhou pra mim e fez... Me olhou com cara de espanto. Eu percebi que ele tinha me olhado diferente, sentei bem distante. Mas no final do curso, todas as pessoas trocaram contato, rede social, e a gente, claro, começou a conversar. Mas naquela época eu não estava querendo me relacionar, sabe, com ninguém. Eu queria mesmo me aprofundar em Deus. Então nós perdemos o contato, ficamos 2 anos, gente, afastados. Depois de 2 anos, a gente conseguiu se reencontrar. Em 6 meses depois do nosso encontro, ele me pediu em casamento. E com 1 ano, nós casamos. Então, deixa eu abrir agora um parênteses para te dizer uma coisa. Quando você serve a Deus com amor, nos pequenos detalhes, Ele vai abrir portas para você, sabe? Porque foi no meu momento mais difícil da minha vida, em que eu não queria me relacionar com ninguém, onde eu estava cheia de feridas, que o Senhor trouxe o meu esposo para minha vida e para mudar também a minha história, sabe? E nós nos casamos, tivemos 2 filhinhos, eu já tinha uma filha, que foi da minha adolescência, e tive mais 2 filhinhos. E quando o meu último filho nasceu, que é o de 3 anos, o pequenininho, o Ravi, com 20 dias de vida, ele teve Covid, bronquiolite e pneumonia, gente. A minha história é assim, uma avalanche. E aí, poucas pessoas que me conhecem, se você colocar o nome dele, Ravi Egmond, no Google, você vai ver a história dele, que foi até pro Jornal Nacional. E o Ravi ficou internado 40 dias. Eu passei 40 dias no hospital público. Gi, por que você foi pro hospital público? Eu tinha feito um convênio para o meu filho, um plano de saúde. E a pessoa que cadastrou ele errado. Quando ele começou a tossir, a passar mal, eu levei ele bebezinho pro hospital particular. E quando a gente chegou lá, gente, ele estava com o plano errado e não pôde ser atendido. Eu tive que levar ele pra UPA. E da UPA ele ficou no hospital público, entre a vida e a morte, 40 dias. E eu vivi um grande pesadelo na minha vida. Meu esposo já tínhamos, e eu, né, aberto uma ONG no Brasil de crianças. A gente tem um trabalho lindo, gente, uma ONG. Segue aqui, é Projeto Living. Esse projeto funciona em Pernambuco. E ele oferece educação para as crianças da comunidade, né, que ainda não sabem ler e escrever direito. A gente ajuda nesse processo de educação. E, gente, enfim, né, meu filho adoeceu, teve alta. E eu comecei a ter crise de pânico, de ansiedade. Porque eu vi bebezinhos morrendo no hospital, mãe chorando. Foi um tempo assim, gente, de muito pesadelo, sabe? Muito difícil. E aí, essa foi uma coisa que Deus desconstruiu na minha vida. Que eu achava que ansiedade, depressão era algo espiritual,
Mas não é, gente. Às vezes é um trauma, às vezes você perde alguém, às vezes também está relacionado a algo patológico mesmo, a uma genética. Se você tem algum parente que já teve esses problemas de ansiedade, é bom você também analisar a sua genética. E enfim, eu comecei a ter crise de pânico e ansiedade depois que o meu filho saiu do hospital. E, gente, foi um tempo assim muito difícil, muito difícil. E então, a nossa igreja da Holanda nos aconselhou a gente sair do Brasil por um tempo, mas também não ir para a Holanda, para que a gente tirasse um tempo sabático, um tempo de se fortalecer novamente em Deus. E nós viemos parar aqui nos Estados Unidos. Meu esposo começou a estudar teologia e nós ficamos aqui um ano, e depois de um ano ele terminou o curso dele, e agora que eu me senti melhor fisicamente, eu comecei a estudar o curso de Ministério Infantil, na área pastoral de Ministério Infantil. Tô com a pastilha, tá, gente? Mas é pra não tossir. E aí, gente, por que eu tô compartilhando isso com você? Veja a minha trajetória. Vamos recapitular agora, né? A menina que perdeu o pai com 4 anos de idade, depois perdeu a mãe com câncer no coração. Eu sou a menina que presenciou violência doméstica do namorado da mãe. Eu engravidei na adolescência. Eu não tinha um trabalho remunerado bom, mas eu tinha no coração uma obediência de servir a Jesus. E vocês conseguem ver o quanto Deus mudou a minha história? Desde quando eu não conhecia Jesus, como era a minha vida bagunçada, e depois que eu conheci Jesus, como a minha vida se tornou? Vocês têm um pouco de... Vocês estão entendendo isso? Que quando a gente fala assim para alguém, andar com Jesus é muito bom, é porque de fato ele transforma a nossa vida. E não é um interesse em dinheiro, em ficar rica. Não é nada disso, gente. Mas é que Deus, ele muda as nossas dores, ele cura as nossas dores, não é? E eu nunca imaginei, gente, vir para os Estados Unidos, estudar aqui. Eu nunca aprendi inglês, eu estou começando a aprender aqui, depois que eu estou na sala de aula. Então, quantas coisas, quantas portas o Senhor abriu na minha vida, gente, desde quando eu falei lá para Ele, né? Jesus, não me deixa morrer no banco da igreja, o Senhor está me chamando, eis-me aqui. Desde quando eu disse para Deus, eis-me aqui, olha o quanto Ele tem mudado a minha história. Deus me deu um marido íntegro, um marido que cuida de mim, um marido que entende as minhas dores, porque a gente carrega as nossas dores ainda com a gente, né? E ele é muito paciente comigo. Ele entende, às vezes, a minha ansiedade, o meu pânico em algumas coisas e tá ali para sempre me ajudar. Deus me deu mais 2 filhos lindos, me deu uma casa, me deu um grande ministério. E eu tô aqui compartilhando com você essa história para te dizer que se você também é uma pessoa improvável, se você nasceu em um lar desestruturado, você não é fruto do meio que você vive. Você é fruto da misericórdia de Deus que pode mudar a tua história. É isso mesmo. Não importa se você não nasceu numa família rica, em berço de ouro, não importa se seus pais não são pastores, não importa se você já usou drogas, se você já se envolveu com prostituição, não importa. O Senhor muda a tua história, muda o teu nome, muda as tuas vestes quando você diz, Deus, eis-me aqui, me muda. Só basta a gente dizer um sim para Deus. E com esse vídeo, que foi totalmente também improvável, eu cheguei aqui em casa para cozinhar e disse, vou contar o meu testemunho para as pessoas. Gente, esse canal do YouTube aqui, ele está sendo criado no anonimato. Deus me mandou criar ele e não divulgar. Eu estou criando ele, estou só passando para pessoas desconhecidas. Se você está achando esse conteúdo relevante, importante, então deixa o like, compartilha com alguém que acha que a sua história não pode mudar, porque isso aqui é uma história real. Eu não sou pregadora de púlpito, eu nunca subi em púlpito para pregar, né? Tudo que eu tenho é uma ONG que cuida de crianças, mas que é um ministério lindo, que tem tirado crianças, protegido crianças do abuso sexual, ensinado a crianças a educação. Então, eu sou pastora que cuida do rebanho no pasto, né? Eu não sou aquela pastora que está em cima do púlpito, que tem muitas curtidas, não, eu não sou. Eu sou uma pessoa comum, como você que está aí, mas que foi resgatada por Deus. Então, gente, hoje eu senti de Deus de compartilhar um pouco da minha história com você. E o que eu quero dizer para você é isso. Não importa como está a sua vida hoje. Não importa se você é uma pessoa improvável, se você se sente indigna, se você já pecou muito. O que eu quero te dizer é que hoje o Senhor te convida. Te convida para escrever uma nova história, assim como Ele escreveu a minha. E, gente, olha que lindo. Eu vou botar aqui para você, meu casamento como foi. Olhem aqui as fotos. Casei na Praia dos Carneiros, em Pernambuco. Deus me deu toda festa de casamento, gente. Deus me deu a lua de mel, gente, em Cancún. Eu não sabia nem onde ficava Cancún. Fui para Cancún, ganhei tudo.
Quantos milagres Deus fez na minha vida, porque eu disse um sim para Ele. Porque eu decidi colocar a minha vida nos caminhos dele. Quantas vezes a gente está ali, gente, buscando tantas coisas que não agradam o coração de Deus, fazendo as coisas do nosso jeito. E o Senhor querendo dizer pra gente, filho, filha, eu tenho o melhor dessa terra pra você, eu quero mudar a tua história. E você acha que ser cristã é ser chato. Eu não falo em ser crente, porque crente qualquer pessoa pode ser, mas eu falo em ser cristã. E ser cristã, gente, é a gente rasgar nossas vestes, é a gente dizer, Senhor, esse é meu pecado, mas me muda. Senhor, eu não consigo deixar esse vício, mas me muda. Sabe, a gente ser sincero, ser cristão é a gente ser sincero, sem máscara diante do Senhor. E hoje, com esse vídeo, o Senhor te convida para mudar a tua história. E, gente, essa é a minha história. Comenta aqui, eu quero saber a tua opinião, o que você está achando dos meus vídeos. E eu quero também te pedir que você caminhe esse vídeo para alguém que está com uma vida toda desorganizada. E quero agora fazer uma oração por tua vida. Quero orar por você. Você que está se sentindo inferior, indigno, que acha que não vai sair do lugar, que acha que Deus não está te vendo. Eu quero dizer que Deus está te vendo. Ele já te viu e Ele está mandando esse vídeo para você. Então eu quero orar por você agora. Senhor Deus, obrigada por cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Não importa se esse vídeo vai viralizar, vai repercutir, esse não é o foco. O foco é que se uma pessoa for ministrada por esse vídeo, já valeu a pena. Pai, que o Senhor possa nesse momento, através dessa oração, desse vídeo, falar ao coração dessa pessoa que está me assistindo e dizer para ela que o Senhor quer mudar a história dela, que o Senhor pode mudar a história dela e que o Senhor vai mudar. Jesus, obrigada porque um dia o Senhor me resgatou e o Senhor ainda se importa em resgatar mais vidas, em escrever nossa história, em escrever uma nova história todo dia. A tua palavra diz que as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não se esqueceu da gente. Nesse momento eu te peço, Pai, que o Senhor invada essa pessoa que está assistindo esse vídeo, onde quer que ela esteja. E que o Senhor comece a trazer sinais de que a história dessa pessoa também vai ser transformada e que ela vai voltar aqui para comentar o que o Senhor tem feito na vida dela. Eu te oro e te agradeço porque tu és um pai fiel, um pai que não se esquece da gente, um pai que não nos abandona. Obrigada, Jesus. Nós não somos órfãos, nós não somos abandonadas. Nós temos você, Deus, que é um Deus de amor. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você esteja sendo edificado. Eu sempre vou vir aqui nessa correria, cozinhando, falando com vocês, porque a minha vida é assim. Não é uma performance, mas é vida real. Então Deus te abençoe e até os próximos vídeos.